Para a gente resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea e com coeficientes constantes, a gente vai cair em três situações diferentes. E nesse vídeo eu vou te falar dessas três situações, por que aparecem essas três situações e qual que vai ser a solução geral de cada uma dessas três situações. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente vai começar falando então o que é uma equação de segunda ordem homogênea e coeficientes constantes. A gente vai ter sempre uma equação que pode ser reescrita nessa forma: a y duas linhas mais b y' mais cy igual a zero. Aqui a nossa função y ela depende de uma variável que aqui vou chamar de x, mas sempre eu vou ter a variável e uma função que a gente quer descobrir. Essas constantes a, b e c vão ser quaisquer números reais, mas sempre vão ser constantes. E para ela ser homogênea, esse termo aqui tem que ser sempre zero. No caso de uma equação de segunda ordem, a gente vai supor aqui que toda solução é da forma y igual a um e elevado a lambda x, tá? Onde a gente tem aqui a variável x e esse termo adicional aqui, que é o valor lambda, que para cada situação, para cada A, B e C que aparecem ali, ele também vai modificar. Então, a gente supõe que essa é uma solução e vai testar se realmente isso aqui é solução. Para a gente testar se é solução, a gente precisa derivar uma vez e duas vezes e substituir aqui na nossa equação. Então, derivando uma vez, a derivada da exponencial é a própria exponencial, só que como aqui a gente está com lambda x, uma composição, né, de exponencial com uma potência, a gente também tem que derivar aqui o expoente, e a derivada de lambda x é apenas a constante lambda. Então, já temos aqui a derivada primeira dessa nossa possível solução. A gente deriva novamente. Se a gente derivar lambda e na lambda x, o lambda é constante. Então, a gente só tem que derivar o e na lambda x, que vai dar de novo lambda e na lambda x, e por isso que ficou o quadrado. Um dos lambdas vem da derivação e o outro já estava aqui. E com essas três informações, agora a gente vai substituir aqui na nossa equação inicial. Então, vai ficar a vezes o y duas linhas, substituir por lambda quadrado e na lambda x, mais b vezes y', que eu também substituí por lambda e na lambda x, mais c vezes e na lambda x, que era o nosso y. Isso aqui tudo igual a zero. E agora a gente tem essa nova equação. E essa nova equação a gente vai trabalhar para ver se a gente consegue alguma característica ou descobrir quem é esse valor lambda, que a gente não sabe, que foi colocado aqui para a gente tentar encontrar uma solução da equação diferencial. Eu percebo que aparece e na lambda x nos três termos dessa soma, então eu vou colocar em evidência. E o que vai sobrar? A lambda quadrada aqui do primeiro, mais b lambda do segundo, mais c. Se eu fizer distributiva, eu vou voltar para essa equação inicial. Porém, aqui a gente tem agora um produto de dois termos, um é exponencial e o outro é esse termo aqui com lambda, que é igual a zero. E a gente sabe que e na lambda x é sempre diferente de zero. Não existe nenhum lambda e nenhum x que quando eu substituo ali, vai dar zero. Com isso, então, a gente conclui que quem que tem que ser zero nessa equação aqui, para continuar valendo a igualdade, é o a lambda quadrado mais b lambda mais c. Então, a gente reduziu essa nossa equação inicial, que era uma equação com derivadas, para uma equação de segunda ordem, que a gente consegue resolver usando Bhaskara ou qualquer outro método. Portanto, se a gente tem uma equação do segundo grau, que é homogênea, né, que aqui é igual a zero, onde o A, o B e o C são constantes, o problema se reduz em encontrar a solução dessa equação do segundo grau. E aí a gente tem três situações. Ou ela vai ter duas raízes reais, ou ela vai ter uma raiz real, ou ela vai ter duas raízes complexas, que a gente analisa através do delta. Então, quando o delta é maior que zero, significa que a gente vai ter duas raízes reais, que eu vou chamar aqui de lambda 1 e lambda 2, para facilitar a nossa interpretação.
Ou seja, eu vou ter duas soluções dessa forma. Uma delas é o y1, que é o e na lambda 1x, e a outra é o y2, e na lambda 2x. E essas aqui são chamadas soluções fundamentais da equação diferencial. Quando a gente tem uma EDO, a ordem dessa EDO, ela vai dizer quantas soluções fundamentais eu preciso para gerar a solução geral da minha equação diferencial. Então aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem, significa que eu preciso de duas soluções fundamentais. E aí eu encontrei duas raízes, construí essas duas soluções fundamentais, e aí eu faço a combinação linear delas, que é multiplicar por constante e somar. Então eu sei que a solução geral para essa equação diferencial, se o meu problema, se essa equação aqui gerar um delta positivo, gerar duas raízes, vai ser sempre dessa forma. C1, e na lambda 1x, mais C2, e na lambda 2x. Onde o lambda 2 e o lambda 1 a gente vai conhecer sabendo aqui os valores de A e B. E aí a gente vai ter só as constantes C1 e C2 para determinar usando o PVI, se a nossa equação diferencial tiver um PVI associado. Mas essa então é a solução geral da equação diferencial quando a gente tem um delta positivo. Próximo caso é quando o delta é igual a zero. Nesse caso ainda a gente tem raiz real, porém a gente tem uma única raiz real que eu vou chamar de lambda. Aí a gente sabe que a única solução é y1 igual a e na lambda x. Porém a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, então a gente precisa construir uma segunda solução fundamental para nossa equação diferencial. Como a gente só tem um lambda, nesse caso a gente multiplica x pela primeira solução, que é x e na lambda x. Então eu sei que essas duas soluções, elas são soluções linearmente independentes e elas vão ser as únicas soluções fundamentais para a nossa equação diferencial. E aí a solução geral da equação diferencial, de novo, é a combinação das duas, que é C1 e na lambda x mais C2x e na lambda x. Para o terceiro caso, que é quando o delta é negativo, o que acontece? A gente vai ter raízes complexas. Então a gente vai determinar essas duas raízes e sempre vai ser uma conjugada da outra. Ou seja, se eu encontrar uma raiz alfa mais i beta, a outra vai ser alfa menos i beta. E, portanto, as soluções fundamentais vão ser dadas por e elevado a alfa mais i beta x e e elevado a alfa menos i beta x. E a nossa solução geral, de novo, vai ser a combinação linear dessas duas soluções. Porém, não é comum aparecer essa forma nos livros didáticos. A gente vai transformar essas exponenciais, por causa que elas têm números complexos, em termos com cossenos e senos, usando a fórmula de Euler. Até coloquei uma constante diferente aqui para depois a gente deixar no padrão C1, C2 minúsculo. Como a gente faz isso? A gente vai pegar a nossa solução e a gente vai usar as propriedades de potenciação primeiro para separar essas exponenciais. Então, eu vou colocar aqui e na alfa x vezes e na i beta x. Porque eu sei que quando eu tenho uma base igual, eu somo os expoentes. E da mesma forma eu faço para essa segunda exponencial aqui, só que aqui aparece um menos i beta x. Eu tenho e na alfa x igual nos dois termos, então eu vou colocar em evidência. Vai ficar e alfa x vezes o C1 e na i beta x mais C2 e na i beta x, só que com um menos aqui em cima. E agora eu vou usar a fórmula de Euler para a gente reescrever essas exponenciais de uma forma que apareça, então, essas funções senos e cossenos. Uma das formulações da fórmula de Euler é essa aqui, onde eu tenho e elevado a i y igual a cosseno de y mais i seno de y. E vou olhar que o meu y é beta x. E vou substituir. Então, e na i beta x é igual a cosseno de beta x, onde tinha o y aqui eu coloquei beta x, e mais i seno de beta x. E vou substituir aqui na primeira exponencial. A segunda exponencial, ela tem esse menos i beta, então a gente vai acrescentar esse menos aqui no argumento do cosseno e no argumento do seno.
E aí a gente usa o fato de que o cosseno, ele é uma função par, então a gente pode tirar o menos daqui de dentro, fica apenas cosseno de beta x. E como o seno é ímpar, a gente vai tirar esse menos e trazer aqui para fora. Dizer que o cosseno é par significa que se a gente calcula o valor de cosseno de menos π ou cosseno de π, isso vai ser o mesmo valor. Se a gente troca o sinal ali do ângulo que a gente está calculando o cosseno, não importa que o resultado vai ser o mesmo. Diferente do seno, o seno é ímpar, então quando a gente calcula o seno de menos π, isso é menos o seno de π. O menos sai para fora ali do argumento do seno. E tendo isso aqui, então a gente substitui no lugar dessa exponencial o cosseno de beta x menos i seno de beta x. E agora a gente vai trabalhar com essa expressão para dar uma simplificada nela. De que forma? Primeiro eu vou observar que tem cosseno nesses dois termos e eu vou colocar em evidência. Então vai ficar cosseno de beta em evidência, que é esse termo aqui e esse. E quem está multiplicando esses cossenos de beta x são o C1 mais esse C2. Já quem está multiplicando o seno de beta x é IC1 e o menos IC2. Então eu coloquei também o seno de beta x em evidência. Com isso, eu já tenho uma representação agora para a nossa solução geral, dada através de senos e cossenos. Só que eu vou chamar esse C1 mais C2 de C1 e esse C1i menos C2i de C2, porque eles são constantes, eles são números e não dependem nem de x e nem de y. Então a gente pode dar o nome que a gente quiser e por isso que a gente chama eles de C1 e C2. Esse processo de transformar a exponencial, quando a gente estiver resolvendo uma equação diferencial, não vai ser preciso fazer. A gente vai olhar direto para essa solução geral aqui. Então, agora fazendo um resumo do que a gente viu, quando a gente for resolver uma equação diferencial, que tu identifica que é uma equação que pode ser escrita aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, tu vai olhar para a equação característica dessa equação diferencial, que é esse a lambda quadrado mais b lambda mais c, e tu vai aplicar a fórmula de Bhaskara para determinar o valor de delta e as suas raízes. E a partir desse momento, então, tu sabe qual que vai ser a tua solução geral. Tu não precisa ficar fazendo o processo todo sempre. Tu vai saber que se delta é maior que zero, então tu vai usar essa solução geral aqui. Se o delta é igual a zero, tu vai usar essa solução geral. E se o delta é menor que zero, então tu vai usar essa solução geral aqui. Sabendo quem são as raízes, a gente já consegue determinar bem fácil ali quem é a solução geral dessa equação diferencial. Finalizamos assim, então, a análise dessas três situações que podem acontecer quando a gente está estudando uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea e com coeficientes constantes. É super importante saber identificar se é uma equação diferencial que se encaixa nessa classificação e depois disso, basicamente, o método de resolver essas equações diferenciais é resolver uma equação do segundo grau, é resolver Bhaskara. Espero que esse vídeo tenha esclarecido por que aparecem esses três casos. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.